Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Cumprimento também a amada igreja que está cultuando conosco através das redes sociais, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estamos aqui, meus amados, neste culto de EBT, onde o Senhor reservou essa noite, este dia, para falar comigo, para falar contigo. Fica aqui também um abraço especial, também da minha parte, para o nosso pastor Sanzio Soares, nossa pastora Marta, nosso evangelista Edivaldo, que estão ali fazendo a obra missionária, meus amados. Por isso, a ausência destes homens, dessas mulheres de Deus, aqui nessa noite. Mas o Senhor trouxe aqui valentes, trouxe aqui guerreiros, e eu vejo essa casa cheia de guerreiros pela glória de Deus, e não será diferente. A mesma glória que se encontra ali em Espanha neste momento é a mesma glória que está na casa do Senhor aqui na DEF Alhandra. Meus amados, quero convidar você nessa noite. Vamos estar aqui caminhando um pouquinho pela Bíblia Sagrada. Não quero ser eu a falar, mas sim o Espírito Santo a falar nessa noite, e que seja para a minha vida, para a tua vida. Eu quero convidar você nessa noite. Vamos debruçar em dois textos da Escritura Sagrada e vamos ver o que o Senhor Ele tem reservado nessa noite para mim e para a tua vida. Primeiramente, queria convidar a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 3. 1 Samuel 3, versículo 9. Aleluias. Se você ainda não compartilhou este link, fica à vontade, meus amados. Seja agora um agente missionário. Leve assim a palavra de Deus a milhares e milhares de vidas. Primeiro é 1 Samuel 3, 9, e depois iremos para Lucas 24, 13. Aleluias. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo em 1 Samuel 3, versículo 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te e há de que, se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Aleluias. Lucas 24, 13. Vamos agora para uma leitura um pouquinho extensa, mas muito importante para o nosso entendimento nessa noite. Lucas 24, 13. Eis que no mesmo dia ia dois deles a uma aldeia que estava distante de Jerusalém a 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, perguntando um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados, para que não o conhecessem. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Porque estáis tristes? E respondeu um que se chamava Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela aconteceram nesses dias? E lhes perguntou: que coisas? E lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e as palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e
E já hoje, o terceiro dia dessas coisas aconteceram. Em verdade também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, foram Pedro e João, e acharam fora o sepulcro, se assim como as mulheres havia dito, porém ele não ouviram. E eles disse, os nécios, tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entregasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhes que dele se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde foram, ele fazendo que ia para mais longe, e eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou e para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhes e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu aos olhos deles. E aconteceu que, estando na mesa, Jesus abençoou o pão e lhes deu. Amém. Meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui nessa noite perante duas palavras onde o Senhor, Ele está querendo se revelar aos seus, revelar aos teus servos, mas muitas das vezes, por falta de compreensão do Evangelho de Cristo, por falta de compreensão à palavra de Deus, nós nos colocamos no caminho de Emaús. Meus amados, quando nós vemos a história desses dois discípulos relatados no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 3, nós vemos aqui dois homens, dois discípulos que andaram com Cristo, dois discípulos que participaram das obras, das maravilhas de Cristo, porém, no momento de dor, no momento de aflição, onde eles viram a morte de cruz, onde eles viram Jesus serem crucificados, onde eles viram o corpo de Jesus ser levado para um sepulcro, eles desistiram da sua fé. Estamos aqui perante uma palavra que relata os tempos de Jesus Cristo, mas que é viva e real nos dias de hoje e acontece no nosso meio, amada igreja. Quando nós olhamos para a vida desses dois discípulos, podemos dizer, mas como é possível? São dois discípulos de Cristo que andaram junto com Cristo, como que eles não conheceram a voz, como eles não conheceram a afeição de Cristo. Muitas das vezes é isso que Satanás ele tem feito no nosso meio. Nós andamos com Cristo debaixo do braço, é a Bíblia Sagrada, andamos com Cristo em nossas bocas, falando o Evangelho, proclamando o Evangelho, mas perante o primeiro obstáculo, perante a primeira aflição, nós desistimos. Perante a primeira causa de morte, rumores de morte que Satanás levanta em nosso meio, nós abandonamos a nossa fé e queremos voltar para trás. Quando nós olhamos para esses dois discípulos, que a palavra do Senhor Jesus foi: ficai em Jerusalém
Jesus é bem claro: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido de todo o poder. Então Jesus, ele dá ali uma ordenância. Estes homens, eles abandonam e voltam para os seus velhos afazeres. A palavra de Deus fala que de Jerusalém, se nós formos estudar a tipografia daquele cenário, a Jerusalém até Emaús, são aproximadamente 6 a 9 horas de caminhada, meus amados. Então Jesus, ele, assim que ele ressuscita, ele vê naqueles 2 discípulos desistindo da tua chamada, aqueles 2 discípulos tristes, querendo abandonar a tua fé. Jesus dedica as suas primeiras 9 horas da ressurreição para estar do lado deles. Por isso a palavra de Deus nessa noite, para mim, para a tua vida, talvez esteja pessoas no nosso meio voltando para trás, pessoas pensando em desistir, pessoas pensando em parar, e Jesus está dizendo: ei filho, ei filha, eu estou do lado, eu estou do teu lado. Oh, aleluias! Mas a Bíblia vai ser bem clara que estes homens, eles não conheceram a Jesus. Mas como isso é possível, presbítero Hércules? É possível sim. Quantas das vezes na minha vida, na tua vida, meu amado, minha amada, o Senhor, ele está ministrando sobre a nossa vida, ele está falando poderosamente sobre a nossa vida, e nós estamos desapercebidos. Talvez aqueles 2 homens, eu posso aqui conjecturar e trazer para os dias de hoje, tivesse pensando, um olhando para o outro. Lembra daquela multidão? Aquela multidão que Jesus falava, aquela multidão que Jesus operava as bênçãos e maravilhas, seus milagres sobrenaturais. Jesus já não vai fazer mais isso. Talvez um olhava para o outro e falava: olha, já somos só 2. O culto acabou, já somos só 2. Mas Jesus nos revela que neste momento, que Ele não está importando com multidões, mas sim com a qualidade dos verdadeiros adoradores, meus amados. Estavam ali 2, sim, talvez para o mundo, talvez para eles, talvez para a circunstância, eram apenas números, 2 insignificantes, mas o mais importante e principal se achegou e encontrou com eles no meio do caminho, no meio do desprezo, no meio da tristeza, no meio da dor, da angústia, talvez no meio do desespero. Ei, meu amado, quantas das vezes eu e você, outra hora lá no mundo, andou sozinho, andou talvez dizendo: ninguém me entende, ninguém me compreende. Ei, tinha um te entendendo, tinha um te compreendendo, porque você está aqui nessa noite. Como nós vimos aqui, o pequeno Samuel, ele na casa de Eli, o Senhor querendo falar com ele: Samuel, Samuel. Mas ele ainda não tinha intimidade, ele ainda não tinha conhecimento. Toda vez que o Senhor estava chamando ele, ele pensava que era Eli. Quantas das vezes o Senhor está te chamando para algo grandioso, e você está dizendo assim: ei, é o irmão, tá, não importa. Ah, mas quem é que falou isso?
Quantas das vezes, meus amados, nós estamos na EBT e nós temos que entender, quantas das vezes que nós vemos para um culto de intercessão, quantas das vezes nós vemos para um culto de celebração, e o Senhor está falando: filho, eu quero te batizar, filho, eu quero te usar, filho, agora fala em línguas, e você, eu estou assim desapercebido dizendo: isso é coisa da minha cabeça. Quantas das vezes o Senhor usa um profeta, quando o Senhor usa um ministrante para te entregar algo, e você diz: ah, isso não é para mim. Quantas das vezes palavras aqui são ministradas, o Senhor usa, o Senhor fala, e nós pensamos assim: ah, isso não é para mim. O Senhor, Ele quer marcar um encontro. Eu não sei se é no caminho de Emaús, eu não sei se é perante a cruz do Calvário, mas Ele quer trazer vida, Ele quer trazer restauração. E nessa noite Ele quer abrir os nossos olhos espirituais, Ele quer abrir os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ver o tamanho da Tua glória. Mas para vermos o tamanho da glória de Deus, nossos ouvidos têm que estar atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. A palavra fala que Jesus, ele começa então ali a ter um diálogo, a ter uma conversa com aqueles dois homens, com aqueles dois discípulos. Se eram discípulos de Deus, se eram discípulos de Jesus, eu creio que eles pregavam a boa nova. Eu creio que eles pregavam contra o pecado, contra legalidades. O Senhor nessa noite, Ele nos ensina com a história e com a vida desses dois homens perante o caminho de Emaús, que não importa o teu cargo ministerial, não importa o teu título eclesiástico, não importa o que você fala, o que você faz, se é boa obra. O que o Senhor, Ele verdadeiramente, Ele quer tratar é com filhos, é com pessoas. Não é com cargos, não é com títulos, mas sim com pessoas. Então eu vejo aqui que ele começa, Jesus, a tratar aqueles dois discípulos como dois homens simples, e o Senhor, Ele começa a fazer perguntas para aqueles homens começarem a verbalizar, a falar toda a tua angústia, toda a tua dor. E, meu amado, Jesus sabia o quanto eles estavam sofrendo, Jesus sabia o quanto eles estavam angustiados. O que Jesus tem para a minha vida, para a tua vida nessa noite Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua aflição, Ele sabe aonde que você tem clamado, por que você tem chorado. Mas Jesus aqui nos ensina que, ei, filho, é preciso você falar, é preciso você abrir a tua boca. Por isso nós temos a intercessão, o ano da intercessão. Eu já falei, meus amados, intercessão não é você orar em pensamentos, falar em pensamentos. Jesus quer ouvir a tua voz, Jesus quer ouvir a tua voz, você dizendo: ei Pai, eu estou falho, ei Pai, eu estou, Pai querido, já querendo desistir de tudo. Ei, meu amado, minha amada, você é fraco, você é pequeno, mas nós temos um que nos sustenta, um que nos levanta e está no caminho conosco. Quando nós abrimos a nossa boca e começamos a falar tudo que tem tirado a nossa paz, o Senhor, Ele se agrada. Imagina aquele diálogo. Eu imagino aqueles homens ali querendo se fechar para um desconhecido. Esse aí nem sabe o que está falando, peregrino. O nosso rei, o nosso salvador, a nossa única esperança morreu. Mas eles estavam ali lamentando, chorando, e Jesus querendo ir mais no fundo, no íntimo.
no profundo. Porque para sermos curados, para sermos sarados, temos que despojar de tudo, meus amados. A palavra de Deus diz: como pode vinho novo em odre velha? Como pode, presbítero André, você querer um vinho novo, algo diferente, algo novo, mantendo coisas velhas? Por isso que Jesus começa a indagar, Jesus começa a falar com eles que era para eles expor tudo para fora. E o Senhor nessa noite, Ele nos convida, talvez você que esteja na internet, você que tem louvado, você que tem clamado, pedindo algo novo, algo diferente na tua vida, você que tem pedido nova direção, novas tomadas de decisões, a palavra de Deus nessa noite é: desapegue das coisas do passado, desapegue das coisas que não tem deixado você avançar. Acredite na palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Esses dois homens, eles esqueceram da promessa, da ressurreição, queriam seguir os seus próprios caminhos. Mas o Senhor, Ele nos convida nessa noite a não perdermos a esperança. Por mais que nós não entendemos aquilo que está à nossa volta, por mais que nós não viemos compreender todos os acontecimentos, Jesus, Ele está dizendo: não perca a esperança. Talvez há pessoas que saíram do teu caminho, talvez há oportunidades que foram te tiradas, mas é o Senhor dizendo: eu quero você na minha dependência, eu quero te usar para coisas sobrenaturais. Mas nós não entendemos, porque nós estamos depositando a nossa fé, a nossa esperança aos nossos olhos. Samuel, ele estava depositando a sua fé, a sua esperança aos seus olhos carnais, porque toda vez que ele ouvia a voz, ele associava: não, é o profeta Eli. Mas era Deus falando: meu propósito é contigo, minha chamada é contigo. Mas como pode, o presbítero Patrick, muitas das vezes nós chegamos na casa de Deus e falamos assim: a minha chamada não é essa, eu não vou fazer isso porque o meu chamado não é essa, eu não fui colocado aqui para isso. E o Senhor está dizendo assim: ei filha, eu criando uma oportunidade de você verdadeiramente encontrar comigo, e eu te impulsionar para algo maior, algo grandioso. Meus amados, a palavra de Deus, ela se confirma a todo momento. Hoje, antes de iniciar o culto, eu posso dizer que eu ouvi um relato de um testemunho tremendo, olhando para os olhos espirituais, onde pessoas eram para estar fazendo a obra de Deus, mas pela permissão de Deus, essas pessoas foram incapacitadas. Mas tinha uma pequenina que estava desejando fazer a obra de Deus. Com o impedimento dessas pessoas, essa pequenina fez a obra de Deus e o teu coração se alegrou. É assim que Deus faz, é isso que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Talvez você esteja pensando: ei, nessa noite o meu pastor Sanzi não está aqui. É Deus dizendo: eu permiti ele não estar, porque eu quero usar você. Talvez você esteja dizendo: a ministrante de louvor não veio. É Deus falando: hoje o louvor é da tua boca, filha. Hoje eu quero ouvir você, filho.
É Deus criando oportunidades. O Senhor permite aqueles dois homens partir para um caminho, mas era o caminho que estava marcado o seu encontro sobrenatural. Paulo outrora perseguia, matava, mas partindo em um caminho para Damasco, Jesus disse: ei, é hoje. É hoje. Você queria uma multidão do teu lado, mas é hoje. Por isso, quando nós vemos para a casa de Deus, nós temos que entender que não importa quem vai ministrar, não importa quem vai louvar, quem vai pregar, quem vai estar na direção, você apenas tem que conectar a tua adoração ao trono de glória, porque o mais importante, Ele está presente na casa. Oh, aleluia! Então vemos aqui Jesus, Ele andando com estes homens. Só que esses homens não estavam entendendo nada. Da mesma maneira que Samuel estava ouvindo a voz de Deus e não estava entendendo nada. Talvez você ainda não esteja entendendo o que Deus quer ministrar no teu coração nessa noite. Mas calma. Vai chegar o momento que Jesus vai te chamar para a mesa e os teus olhos serão abertos. Então Jesus, Ele vai ali andando, é chegado já tarde. Eles chegam àquela cidade. Jesus dá meio que entender que Ele vai partir para outro lado. O coração daqueles homens que passaram aproximadamente 9 horas ouvindo a pregação do melhor pregador, ouvindo a melhor mensagem possível, já começou a florescer algo diferente ali. Eles padecem e convidam aquele homem para se repousar na vossa casa, para sentar na vossa mesa. E a Bíblia diz que Jesus, ao partir do pão, os olhos daqueles homens se abrem. Ao partir do pão significa na comunhão. O que o Senhor, Ele quer nos dizer: filho, filha, você pode ter caminhado sozinho, você pode ter passado por luta sozinho, mas eu sempre estive do teu lado. E a única coisa que Deus está dizendo nessa noite, que Ele requer do teu povo, é a comunhão. Deus requer a comunhão. Mas presbítero Eccles, eu não estou entendendo ainda. Samuel, quando ouvia a voz e corria para Eli, ele estava tendo comunhão com Eli. Deus, Ele estava querendo uma comunhão com ele. Esses dois homens, eles andaram, eles ouviram a palavra, mas os teus olhos não se abriram. Seus olhos só abriram a partir do momento que eles tiveram a comunhão com Cristo na mesa. Por isso é importante virmos participarmos da programação da igreja, porque é o Senhor, Ele tratando, Ele nos moldando e Ele abrindo os nossos olhos espirituais, porque eu creio que nessa noite o Senhor está abrindo olhos espirituais, ouvidos espirituais, bocas espirituais, para fazer ouvir a tua palavra. O Senhor nessa noite está dizendo: ei filha, ei filho, não
importa a circunstância que você se encontra, não importa o cenário que você está, não importa onde você foi colocado, o importante é quando você se levanta e diz: eu quero ter a comunhão no partir do pão. Ei, é estando na igreja, é buscando a palavra, é vivendo a palavra, é comendo a palavra, e Deus vai te usar, te usar, te usar, te usar, te usar. Jesus aqui, Ele chama para o íntimo, para um particular. Mas antes de abrir os olhos, eles passaram por um processo doloroso. Talvez quantos no nosso meio não está passando por este processo e nós estamos desapercebidos. Quantos que talvez sentam do nosso lado durante o culto está sendo abençoado e nós estamos desapercebidos. É essa comunhão que o Senhor nos convida nessa noite, a começar a viver o sobrenatural de Deus, a começar a aceitar as decisões, as escolhas de Cristo para a nossa vida. Eu posso dizer que muitas das vezes, meus amados, eu cheguei e vim para a igreja falando: Senhor, mas o que eu vou fazer lá hoje? Hoje, Pai, eu estou só Deus na causa. E era nesses dias que o Senhor me abençoava. Era nesses dias que o Senhor levantava o meu ânimo, porque eu estava na comunhão, sofrendo, doendo, mas eu estava na comunhão. Quantas das vezes eu pensei em parar, em desistir no meio da caminhada? Quantas das vezes eu cheguei em casa falando para minha mulher: eu já não quero mais, eu já não consigo mais. Eu estava no meio daquele caminho para Emaús, mas quando eu chegava no templo, quando eu sentava para ouvir a palavra de Deus, que eu estava na comunhão do partir do pão, meus olhos se abriam, meus ouvidos se abriam. Talvez esse processo doloroso que o Senhor está permitindo você passar, é Ele te preparando para um encontro sobrenatural. Porque a palavra fala que esses dois, eles voltam correndo para anunciar: sim, Jesus, Ele vive, Ele reina, Ele não morreu naquela cruz. O que Jesus quer, talvez nessa noite, você entrou aqui abatido, desanimado, talvez você esteja em casa desanimado, cansado, talvez o cansaço te venceu, você não conseguiu vir para o templo, mas Jesus está dizendo: ei filha, eu estou agora renovando a comunhão contigo, porque eu quero você levantando para ser usado, eu quero você curado para curar outras vidas. Por isso não devemos importar com as circunstâncias, com o ambiente, mas sim estar atento a quem está do nosso lado, porque essa voz que esteja sussurrando, talvez seja Jesus falando contigo, seja o Espírito Santo falando contigo. Foi ministrado aqui quinta-feira que o nosso Deus, quando Ele quer fazer, meu amado, Ele para ter o sol. É este Deus que nós servimos. É este Deus que nós servimos. Se você tem algo nessa noite que tem te afligido, algo que tem tirado a tua paz, que tem perturbado a tua mente, você comece agora a declarar que você não quer isso para a tua vida, que você não quer esse cansaço para a tua vida, que você não quer essa dúvida para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso.
Coloque sobre os teus pés. Eu te convido a você fechar teus olhos neste momento. Comece agora você a falar com Deus. Agora é você e Deus. Comece agora com teus olhos da fé. Comece agora a imaginar você naquele caminho de Emaús. Comece agora a contemplar Jesus falando com você. Comece agora a contemplar o que Jesus está te perguntando nessa noite. Somente para quem tem fé, somente para quem quer viver o sobrenatural de Deus. Agora comece a imaginar você naquele ambiente. Talvez você cansado da caminhada, talvez você com sede, talvez você com fome. Comece agora a contemplar Jesus aproximando. E quando Jesus aproxima, quando Jesus entra numa causa, ela não permanece da mesma maneira, ela não permanece do mesmo jeito. Agora você pode abrir a tua boca e pode começar a falar com Jesus. Eu te convido, se você tem a fé, você comece agora a falar com Jesus. Mas não em pensamento, em palavras. Comece agora a falar, comece agora a expressar tudo o que você quer. Imagine agora este encontro sobrenatural. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. É Jesus que está na